Olá! Afinal, o que é o transtorno bipolar? Bem, gente, eu resolvi gravar esse vídeo porque tem muita generalização, desinformação a respeito do transtorno bipolar. A maioria das pessoas pensam que transtorno bipolar é sobre você ficar eufórico, em mania, ter surtos psicóticos e ter fases de depressão. Isso é o que a gente mais vê noticiado na mídia, mas isso não corresponde à maioria dos casos que a gente vê na prática clínica. Na verdade, esse quadro é um dos mais raros e que representa 1% dos casos que a gente vê. Na verdade, a gente tem 4 tipos de transtorno bipolar que eu quero que vocês entendam. Nós temos o transtorno bipolar tipo 1, que é esse mais raro e mais noticiado e que as pessoas generalizam. Nós temos o TAB 2, que é um quadro mais leve, geralmente mais leve. Temos a ciclotimia, que é um quadro mais leve ainda. E também temos outros transtornos bipolares relacionados a doenças. Então são 4 tipos, mas a maioria das pessoas só conhece o caso, o tipo 1 e o mais grave. Olha só o problemão. Na verdade, gente, o TAB é uma doença crônica cerebral e que afeta áreas importantes na sua vida, para sua funcionalidade, relacionadas a, tô com a minha colinha aqui para não esquecer, humor, energia, autoestima, prazer, atenção, pensamento, discurso, impulso e movimentação física. A maioria das pessoas pensa que é sobre humor, mas não. E o que é interessante que você entenda também? A maioria das pessoas, elas nunca vão fazer mania ou aquela depressão aparente que todo mundo percebe e busca o tratamento. A maioria vai ter sintomas leves e que causam muitos prejuízos na vida da pessoa. Eu vou citar aqui alguns exemplos para você entender. Geralmente, o que a gente observa, gente, fazendo esse diagnóstico cuidadoso, não olhando só aquele momento presente da pessoa, mas buscando fazer uma análise de todo o contexto de vida, muitas vezes da questão genética da família também, tem alguns casos, muitos casos de depressões leves, até o do TAB 2, enfim, ou pessoas aparentemente ansiosas e que nunca buscaram tratamento. Quais são os exemplos que a gente costuma perceber, assim, de coisas para você entender os sintomas? Muitas vezes é aquela pessoa que teve vários episódios depressivos ao longo da vida, leves, que não paralisaram ela e que cursam geralmente com sintomas ansiosos, medo, preocupação, evitação, pânico pode acontecer também. Então é aquela pessoa que muitas vezes tem dificuldade de se concentrar, de focar em fazer uma coisa de cada vez. É aquela pessoa que muitas vezes começa muitas coisas, mas não termina, que tem às vezes episódios, por exemplo, de compulsão alimentar ou até de um comer transtornado. A pessoa ela começa a fazer a dieta, mas não consegue manter a dieta. É aquela pessoa que não chega a se endividar, mas ela tem dificuldade, por exemplo, de economizar dinheiro. É aquela pessoa que muitas vezes ela fica com uma irritabilidade difícil de controlar. Geralmente ela percebe isso no trânsito, ela percebe muitas vezes que ela está com uma impaciência para lidar com as pessoas, sabe? Parece que está difícil às vezes tolerar barulho, está difícil às vezes prestar atenção nas pessoas, lidar com as pessoas, parece muito, às vezes, muito estímulo, e aí muitas vezes ela acaba se isolando. Se a gente for olhar os estudos, 7% dos casos de autoextermínio representam a depressão unipolar e, na verdade, 15% são de depressão com espectro bipolar. E por que isso acontece? Porque aquele caso mais grave, de depressão unipolar ou TAB 1, geralmente ele tem tratamento, a pessoa busca, uma coisa mais evidente, que não tem como fugir. E qual que é o problema da depressão com espectro bipolar? A maioria das pessoas não procuram o tratamento adequado, medicamentoso e a terapia. E aí acaba que os casos de depressão, essas depressões leves, elas vão ficando mais crônicas, mais graves, e aí, infelizmente, acaba acontecendo isso. Então, por isso que é muito importante você buscar um acompanhamento psicológico, fazer uma avaliação, um diagnóstico, com um psiquiatra ou com um psicólogo, buscar ter o tratamento, não ficar
ficar com essa ideia, por exemplo, de que eu não gosto de tomar medicamento. Não, o seu cérebro faz parte do seu corpo e ele adoece, e muitas vezes, né, é aquela coisa, você não tem um prejuízo assim muito aparente, mas são pequenos detalhes ali ao longo da sua vida. Muitas vezes a pessoa ela só vai ter um prejuízo mais aparente, por exemplo, no caso da mulher, numa depressão pós-parto, né? Muitas vezes esses quadros eles se abrem, né? Geralmente depois do parto, né? Ou até durante a gravidez, né? Durante esse período, né? Então é importante que você busque, né? Saber que nem tudo é da sua personalidade e que se algo começa a ter prejuízos ali na sua vida, é importante que você entenda o quê? Que é mais fácil a gente lidar com o fato de que vai ser necessário um tratamento medicamentoso, é mais fácil você aceitar isso, por exemplo, do que você ter que lidar e se conformar com os sintomas da doença, sendo que tem tratamento. Então busque se informar, busque profissionais especializados em transtorno de humor, para que você tenha qualidade de vida e que para você consiga proteger o seu cérebro. Tá bom? Um abraço para vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, comente, para que ele chegue a mais pessoas que precisam receber o tratamento adequado e diminuir o preconceito relacionado ao transtorno bipolar.